Bom, pessoal, como foi pedido então, a gente vai dar início à equação de segundo grau e eu passei para vocês os slides e agora a gente vai ver na prática o que vocês vão ter que aplicar nos exercícios, tá? Então, primeiro, a gente vem para uma definição do que é essa equação de segundo grau. Aqui eu tenho um exemplo da primeira equação, ó, y igual a x mais 3, e eu tenho que entender que ela não é uma equação de primeiro grau, e sim, ela é uma equação... Aliás, que ela não é uma equação de segundo grau, e sim uma equação de primeiro grau. Por quê? Porque ela não tem expoente, tá? O maior expoente dela aqui é o 1, porque ele não precisa aparecer, né? Então, a gente tem ela como uma equação de primeiro grau, que era o que a gente estava vendo nas aulas anteriores. Quando que eu vou identificar que essa equação é de segundo grau? Por esse expoente 2 aqui, ó. E ele é o único expoente que vai aparecer dentro da tua equação, tá? Então, essa aqui, sim, vai ser a nossa equação de segundo grau, porque o maior expoente dela é o expoente 2 e ele é o único que aparece, tá? Uma outra situação bem importante para a gente ver é como essa equação se organiza. Então, ela sempre vai se organizar assim, ó, ax² mais bx mais c. Quem te interessa aqui? Na verdade, te interessa o a, o b e o c. O x em si, ele é só uma questão de localização, para você saber. Então, o x² vai estar sempre acompanhado pelo a, o x vai ser sempre acompanhado pelo b e o c vai ser sempre um número sozinho, tá? Então, dá uma olhada quando a gente traduz aqui, ó. Eu tenho aqui um x², né? Mas quem tá do lado dele? Ah, do lado dele eu tenho o 5. Então, eu vou comparar com a minha forma genérica aqui, vou ver que do lado x² eu tenho a. Então, eu posso afirmar que esse 5 vale o meu a, tá? Quem eu tenho do lado do x aqui? Eu tenho mais 2. E eu tenho que lembrar que esse sinal que tá na frente dele vai sempre acompanhar, tá? Então, eu tenho mais 2. O mais 2 está ocupando a posição do b. Enfim, o menos 3 aqui está ocupando a posição do C. Quem fez um nono ano legalzinho, um oitavo ano legalzinho, com certeza lembra. A gente vai chegar aí na fórmula de Bhaskara que vocês já conhecem, né? Mas aqui é só para a gente ter uma ideia, então. O que eu posso afirmar dessa primeira equação aqui que eu trabalhei? Eu posso afirmar que o A vale 5, que o B vale mais 2... e que o C vale menos 3. É muito importante eu colocar o sinal na frente, porque depois, na hora de colocar na fórmula, isso vai interferir, tá? Aqui eu tenho uma outra equaçãozinha aqui embaixo, que ela diz assim, ó, menos x². Mas eu preciso lembrar que quando não aparecer ninguém na frente do x, eu posso vir aqui e colocar o 1, para eu lembrar que esse 1 existe, que na hora de eu pôr no cálculo ele tem que aparecer, tá? Então, novamente, ó, quem eu vou ter? No lugar do A, que é aquele que acompanha o x², no lugar do B, ó, sempre abraçando o sinal junto, e no lugar do C. Então, nessa segunda equação, a gente vai ter os valores A valendo menos 1, eu tenho que trazer esse sinal junto, B valendo mais 2, e C valendo mais 5, tá? E a última aqui, a gente traz esses valores negativos, ó. Então, sempre vou estar reparando nisso, quem está acompanhando cada elemento. Então, eu tenho aqui o menos 3, e olha que eu sempre trago esse sinal junto, que vale o A. Eu tenho aqui o menos 4 para valer o B, e tenho aqui o mais 3 para valer o C. Tá vendo que esse x é só questão de localização mesmo, que eu não uso ele para o cálculo, ele não vai para conta, tá? Então, o A, B e o C que eu preciso, eu já tenho os valores, ó. Vale menos 3 o A, menos 4 o B e mais 3 o C. Existem alguns momentos que aparecem umas equações invertidas. Por exemplo, assim, ó. Eu posso encontrar alguma coisa do tipo 3x menos 5x² mais 1. Ah, e aí, vai mudar alguma coisa? Não. Vai mudar a ordem aqui, mas vai continuar valendo a parte genérica, ó. Aqui eu tenho só o x. Quem que se encontra do lado do x? Do lado do x é o b. Então, aqui ele só organizou de uma maneira diferente, mas as regras que eu aprendi no começo valem da mesma forma. Aqui eu tenho x², ó. Quem tá do lado do x²? O a. E o número sozinho vai ser sempre o c. Então, por mais que isso se inverta, eu tenho que ter atenção com isso, tá? Então, aqui, quando eu for marcar A, B e C, eu vou ter que tomar cuidado com isso. Então, o meu A, na verdade, vale menos 5, apesar dele não ser o primeiro que aparece na equação. O meu B vale 3 e o meu C vale 1 positivo. E aqui também é 3 positivo, tá?
Esses 4 exemplos que a prof deu aqui para vocês são de equações completas, tá? Ou seja, que elas têm todos os elementos, elas têm o A, o B e o C. Existe também a possibilidade de a gente encontrar equações incompletas, tá? Vou dar só um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, se eu escrevo 2x ao quadrado mais 16, o que eu tenho aqui? Eu tenho a parte do x ao quadrado, ó, do x ao quadrado que é referente ao A, então o 2 aqui vale A, e eu tenho a parte do número sozinho, do número que não tem x, que é referente ao C. Então, aqui eu tenho o C. O que eu posso afirmar com isso? Quando eu vou determinar A, B e C, eu tenho A valendo 2, B valendo 0, porque ele não aparece, e o C valendo 16. O único que nunca vai ser 0 é o A, porque senão não vai ser equação de segundo grau, tá? Agora, o B pode ser 0 e pode ser que o C seja 0 também, tá? Mas a forma genérica que vocês vão estar trabalhando vai ser sempre essa aqui, ó, tá? É essa que a gente tem que entender. Tudo bem por enquanto? A prof separou um exemplo aqui da aplicação da Bhaskara para relembrar vocês e aí colocar a lista de exercícios para vocês, tá bom? Bom, primeiro vamos dar uma olhadinha no que é essa Bhaskara então. A gente tem o delta, que é a parte de dentro, que é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse a, esse c e esse b é lá da nossa fórmula. E a gente tem o x, que é determinado por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Porém, quando a gente estuda Bhaskara, a gente lembra que Bhaskara nos dá 2 resultados, né? Como é que a gente descobre esses 2 resultados? Eu chamo o primeiro de x', que é quando eu uso mais, do mais ou menos daqui, e o outro eu chamo de x duas linhas, que é quando eu uso menos, tá? Então, vamos por partes. Primeiro, eu tenho que olhar a minha equação tá aqui, ó. Dessa equação, eu tenho que tirar o A, o B e o C, que é o que a gente chama de coeficiente, tá? Não tem ninguém aqui na frente do x, ó, mas eu vou pôr o 1 porque eu sei que ele vai ter que aparecer no meu cálculo. Então, agora eu começo. Bom, aqui junto do x ao quadrado eu tenho 1, ele vai ser meu A, essa aqui tá organizada. No menos 2 aqui, ó, eu tenho o B, e no menos 4 eu tenho o C, tá? Bom, se eu já sei o valor de A, de B e de C, vou colocar aqui do ladinho para tirar da equação, ó. A é igual a 1, B é igual a menos 2 e C é igual a menos 4. Beleza. Primeiro passo, então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu tenho que descobrir o delta, tá? Então, vou colocar aqui, delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Bom, quem é o B? Tá aqui, menos 2. Então, vou começar. Menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 4. Ok. Vou responder. Posso responder a potenciação e depois a conta de vezes. Então, são 2 processos diferentes. Menos 2 ao quadrado é 4, e eu sei que um número ao quadrado vai ser sempre positivo. Depois, eu venho aqui, 4 vezes 1 vezes 4. Dá 16, e venho para a regra de sinal, ó. Menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. Ou seja, eu consegui o valor do delta, e eu sei que o meu delta agora vale 20. Jamais a gente vai conseguir um delta negativo. Se o delta for negativo, a gente não consegue continuar a conta, tá? Bom, feito o primeiro passo, eu vou para o segundo passo, que agora é aplicar o valor de x. Então, x é igual, sempre já coloca esse sinal de menos, para você não esquecer a regra de sinal, então é menos b, e aí vem o menos do 2 ali, ó, menos 2, tá? Mais ou menos raiz de 20, ok? Toda essa galera é dividida por 2 vezes o a, que nesse caso aqui vale 1. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão arrumar a regra de sinal daqui, vão tirar a raiz do 20 quando for possível, tá? Aliás, a raiz que tiver aqui dentro, se for uma raiz perfeita, e vão resolver a conta de vezes aqui. Então, dá uma olhada. Menos com menos vai ficar mais, então eu tenho x igual a 2, mais ou menos raiz de 20, a gente não tem raiz perfeita, se vocês lembram como fatorar, vocês fatoram, se não deixar a raiz, tá? Vou deixar a raiz por enquanto. Raiz de 20 dividido por 2 vezes 1, que vai ser 2, ok? Bom, agora eu vou pensar, como é que eu vou quebrar essa raiz de 20 aqui? Vamos lembrar da nossa fatoração, né? Então, eu tenho 20, que eu vou dividir por 2, que vai dar 10, por 2, que vai dar 5, e por 5, que vai dar 1.
2 e 2 eu tenho 2 ao quadrado, né? Vou cortar aqui, então, raiz de 20 vai ficar igual a 2 raiz de 5. Lembram disso? Se não lembra, pode deixar na raiz de 20 quando for de resolver, tá? Só cuida quando for de assinalar. Bom, agora eu vou fazer essa separação aqui, ó, do x' e x duas', tá? Então, a gente vai continuar aqui. X' vai ser igual a 2 mais 2 raiz de 5 dividido por 2. O que eu vou conseguir fazer aqui nesse x'? Eu vou conseguir dividir, ó. Eu divido esse 2 por 2, que vai ficar 1. Repito o sinal de mais. E divido esse 2 aqui pelo 2 de baixo também, que também vai ficar 1. Raiz de 5 não dá pra mexer, fica raiz de 5. Tudo bem? Para eu fazer o de menos, o x duasinha, eu nem preciso fazer a conta de novo, ó. X duasinhas vai ser igual a 1, aí eu só vou inverter. Em vez de usar o sinal de mais, agora eu vou usar o sinal de menos. Menos 1 raiz de 5. Fechou? Nesse caso aqui, a gente não vai conseguir colocar no gráfico, então vai morrer por aqui por enquanto. Se fosse uma raiz perfeita, a gente poderia tentar pôr no gráfico, mas aí vai ficar para a próxima vez, tá? Hoje, o que eu espero de vocês? Que vocês consigam identificar certinho se a equação é ou não de primeiro grau, consigam tirar os coeficientes dela e aplicar a Bhaskara para determinar x' e x duas', tá? Para essa semana é isso que eu preciso de vocês. Logo vai a lista de exercícios, então. Beijo!